21 de maio, versículo do dia. Leitura no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 12. E a palavra diz: porquanto não há diferença entre judeus e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Amém. E graças a Deus. Para vocês que chegaram agora, sejam bem-vindos. Peço que antes do término do vídeo se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, deixe o seu like, o seu comentário. Nos recomendem, compartilhe. É importante para o Ministério de Cristo. Faço das mesmas palavras aos irmãos e irmãs que já seguem a obra de Cristo. Sigam também as nossas demais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr. Acessem www.portalprontosocorro.com. Amém. E graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, o apóstolo Paulo fez uma série de perguntas dentro de uma sessão em que ele expõe o fato de que judeus rejeitaram a justiça do Senhor e que Israel não pode alegar falta de oportunidade diante da revelação de Deus. Mas, ao analisar o contexto mais amplo desta passagem, é possível perceber que essa série de perguntas não se refere apenas a Israel, mas também a todo leitor desta epístola. Nós somos leitores. Essas perguntas falam de uma realidade comum a qualquer pessoa, judeu ou gentil. Inclusive, alguns estudiosos entendem que, talvez nesta parte, o próprio apóstolo aproveita para apresentar de uma forma muito lógica e clara as razões pelas quais a igreja em Roma deveria enviá-lo em missão para a Espanha. Também é interessante perceber que a pergunta "e como ouvirão se não há quem pregue?" faz parte de uma sequência de perguntas em ordem regressiva, que parte do efeito para a causa. O que motiva essa série de questionamentos é a citação de uma profecia do profeta Joel: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo basicamente questiona que é impossível que alguém seja salvo ao invocar o Senhor se não crer primeiro nele. Sim, obviamente, ninguém pode recorrer a alguém que não acredita. Em outras palavras, logicamente isso significa que ninguém pode invocar o Senhor Jesus se não crer nele. Não há salvação sem fé em Jesus Cristo. Em segundo lugar, o apóstolo faz um questionamento que enfatiza que, para que alguém possa crer no Senhor Jesus e então invocá-lo, essa pessoa precisa antes ouvir dele. É interessante saber que a pergunta "e como crerão naquele de quem não ouviram falar?" no texto grego dá o sentido de que o próprio Cristo é o verdadeiro pregador do Evangelho. Isso significa que o apóstolo questiona como alguém poderia crer em Cristo se não o tivesse ouvido falar. Esse pequeno detalhe sublinha ainda mais o papel do pregador. Em terceiro lugar, o apóstolo faz outro questionamento que indica para que alguém possa ouvir de Cristo e, então, crer nele e invocá-lo. É necessário que haja um pregador. E justamente nesse ponto que lemos a pergunta: e como ouvirão se não há quem pregue? O termo traduzido pelo verbo pregar significa literalmente o anúncio de uma mensagem por meio de um arauto. Nos tempos antigos, o arauto tinha uma tarefa fundamental. Ele era o responsável por proclamar publicamente as notícias importantes ao povo. Se não havia um arauto, as pessoas ficavam completamente desinformadas. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento: falei recentemente de um homem que me disse que era cristão, mas não acreditava em ir à igreja, honrar feriados religiosos ou memorizar as escrituras. Decidiu que ia ser cristão, do meu jeito. Eu disse: você pode querer dar uma olhada no que a Bíblia diz sobre sua abordagem? Ele referiu a nossa passagem de hoje, que é o versículo de hoje, e disse: veja, é o mesmo Senhor. Ele abençoa a todos que o buscam. Há muitos caminhos. Não importa se você é judeu, gentil, muçulmano, ou hindu, ou qualquer outra religião. A Deus. Sua crença são muito estreitas. Obviamente, o homem não entendeu toda a ideia de nossa passagem de hoje, na nossa mensagem. Jesus
é o Senhor para todos. Ele também é o Senhor de tudo. Judeu ou gentil, não importa, todos podem ser resgatados por Ele e levados a Ele, ao seu reino, à igreja. Mas isso não significa que existam muitos caminhos. Na verdade, apenas um caminho, que todos são convidados a seguir. A mensagem de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Feche os olhos, curve a sua cabeça e repete comigo a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, Sua graça e misericórdia estão disponíveis para aqueles que confiam e creem em Ti. Eu peço perdão pelos meus erros e pecados que tenho cometido. Sei que somente Tu é o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão pelo que temos buscado fora do conceito bíblico. Pedimos perdão pelos nossos erros cometidos, pela falta de empatia. Louvado seja o Senhor, seu santo nome. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho, deixe o seu comentário, nos recomende. Que Deus nos abençoe.